Na visão do PSOL, o condomínio do poder está inquieto. Condomínio do poder vai além daqueles que estão agora, de maneira absolutamente questionável e ilegítima, ocupando o governo da República. Condomínio do poder é a chamada casta política, a cúpula, que, na verdade, tendo inclusive integrantes de situação e de oposição, hegemonizam a condução política do país. E por que há essa profunda inquietação? Porque o seu modus operandi, a sua maneira de fazer política, há décadas, há muito tempo, na má tradição oligárquica brasileira, está agora evidenciada na sua podridão. E o que se vê de movimentações? O senador Aécio Neves fala: precisamos salvar a política. Ninguém é contra a política, essa belíssima invenção do engenho humano desde os gregos antigos para tentar administrar numa sociedade, inclusive desigual, algum elemento de bem comum. Agora, às vezes, por trás dessa frase, salvar a política, está a intenção de salvar a politicagem ou os políticos dominantes no atual momento, ou, ainda pior, uma forma degenerada de fazer política. E o que se vê agora é a ressurreição, numa reunião estranha, porque estava lá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o presidente da República, que está questionado no próprio Tribunal Superior Eleitoral quanto à origem do seu mandato na chapa com Dilma, que ele compôs. Portanto, um mínimo de discrição, de sobriedade, de distância, me parece que seria bem necessário. Estavam lá também os presidentes da Câmara e do Senado. E ali eles começaram, nessa expressão máxima da casta política hegemônica no país, a discutir, pelo que lemos, a reforma política, vindo com uma ideia que pode até ter sentido, como tem em muitos países, com partidos políticos consolidados e fortes, como na Europa, por exemplo, e mesmo em alguns aqui da América Latina, da chamada lista partidária. O PSOL, ele aposta muito nas estruturas partidárias, nos partidos programáticos, ideológicos, de conteúdo, mais do que nas personalidades, muito mais nos individualismos, que podem gerar, inclusive, os tais salvadores da pátria. Agora, uma boa ideia numa hora errada torna-se uma péssima ideia. E aí, isso está muito claro. Quando se fala de lista fechada, e nós defendemos, inclusive, a lista flexível, pela qual Sua Excelência, o eleitor, a eleitora, escolhe, ele sim, quem vai constituir aquela bancada partidária. O eleitor, pela generosa e muito elaborada proposta liderada pela OAB e a CNBB, que está engavetada aqui nessa casa, ele vota em dois momentos. Primeiro, ele escolhe a legenda, o conteúdo de ideias e propostas da sua preferência. Segundo, de acordo com as cadeiras que aquela legenda obteve na votação popular, ele também, a eleitora, o eleitor, escolhe quem vai constituí-la, inclusive produzindo um equilíbrio entre homens e mulheres nessa representação. Essa era uma discussão que estava aqui avançando, mas foi engavetada, paralisada. E agora, evidentemente, em função das agruras que as investigações da Lava Jato colocam para a casta política brasileira, se volta com essa ideia da lista fechada, que é a consagração do caciquismo e é a possibilidade, sem mais tormentas, de reprodução de mandatos, o que garante imunidade, o que garante foro privilegiado e todas as blindagens que conhecemos tão bem. Portanto, é um movimento de autoproteção, é um movimento casuístico, é um movimento que não indica uma intenção séria de fazer uma reforma política para valer, com participação popular,
com imersão naquilo que é melhor para democratizar o nosso sistema político, tão colonizado pelo poder econômico, numa situação em que a gente vê que políticas públicas, até para além de licitações, são fraudadas, são orientadas para favorecer determinados interesses de grandes corporações e, muitas vezes, mandatos também alugados a serviço específico mesmo de posições que interessam a empreiteira A, o banco B, a mineradora C, o frigorífico D. Isso é mercantilização da política. E uma reforma que não enfrente de vez esses problemas, ela vai produzir mais do mesmo e não ter a adesão e a simpatia da população. Para encerrar, eu entendo que nós devemos, sim, discutir uma reforma política, para valer, séria, profunda, que tem esse norte, tirar a colonização pelo poder econômico da atividade política no Brasil, que está muito forte e evidenciada. Investigar até o fim aquilo que a Lava Jato tem feito. E repensar, a partir do zero, inclusive dando a todas as forças políticas o direito de manifestar sua visão, sua opinião. Quase que uma constituinte, que seria, aliás, o melhor caminho, da reforma política exclusiva. E, para encerrar, presidente, daqui a pouco nós vamos constituir o Conselho de Ética dessa casa. Eu espero que os partidos indiquem os seus melhores quadros, que tenham um espírito público elevado. Ética no Conselho de Ética. Não seria mal.